Que Então, às legal. vezes acontecia de ser uma data, tipo Natal, e a galera tava lá trabalhando e tal, né? Então é um trabalho de devotamento ao próximo, de fato, né? Toda aquela equipe, né, que a gente tem também. Lembrar que é uma equipe muito grande que trabalha nesse propósito, né? O pessoal da comida, o pessoal da cobrança ali que tenta ajudar vendendo livros, né, para ajudar a casa. São muitas pessoas envolvidas, né? Então, Muito, e sem contar ainda do pessoal que vem de outro país, né? Que muita gente não sim. sabe, mas vem gente de outros países para Isso. constar com o Dr. Hansen. Então, Para fazer o tratamento, né? isso. Inclusive o complexo, para quem não entende, para quem não conhece a casa, a casa da fraternidade fica na Rua do Médico, número 80, e na frente da casa foi construído o complexo assistencial Dr. Hansen. Um complexo como realmente um hospital, uma enfermaria com, eu não lembro quantos leitos, passa de 100 leitos, com suítes, para o paciente poder ficar internado, ele tem o banheiro, né, para tomar banho. Ele é assistido com café da manhã gratuito, que é feito por voluntários na cozinha, na Casa da Fraternidade. Ele é assistido com almoço gratuito, café da tarde gratuito. Inclusive, o café da tarde lá, eu costumava ter um chá de canela, que o Uhum. chá de canela da casa é sarado, viu? É bom. Era cada cavacão de canela que eles põem no caldeirão lá e o bicho era Não tem sarado. miséria não, né, Alan? O Não, negócio tem lá miséria não. é fartura mesmo. A gente, no pavilhão da casa, enquanto acontecia o trabalho, a gente sentia o cheiro longe, né? Do chá de canela, o pão com margarina e tal. E à noite tem a janta. E tudo isso gratuito, né? Um trabalho voluntário, de fato, mantido com doações, e que às vezes vinha de fato pessoal de fora, de outros países, ou até mesmo aqui do Brasil, mas não tinha condição de se hospedar no hotel enquanto estava fazendo o tratamento, e se hospedava gratuitamente no complexo. Ou às vezes a pessoa estava numa condição muito ruim de saúde também, que não conseguia ficar na casa da fraternidade durante o trabalho, foi o que aconteceu comigo, inclusive. Quando eu volto para a casa da fraternidade, eu volto numa condição tão, tão, tão ruim que eu ficava num quarto, eu ficava no quarto 102 até os trabalhos. Então, quer dizer, é de fato um ambiente iluminado e guiado pela fraternidade, porque são doações que mantêm, né, aquele lugar. E agora, com a, com a pandemia, né, esse espaço foi cedido para a prefeitura, né, e agora lá funciona. Inclusive, muita gente pergunta, né, se existe previsão da casa voltar aos trabalhos presenciais. Não existe essa previsão, porque o hospital ainda está funcionando, um hospital de campanha. Então, esse hospital, ele é da rede municipal de saúde e ele atende pacientes com Covid. Pacientes que estão com Covid leve a moderado. Eles ficam lá na casa internados e enquanto estiver usando, né, não tem como, né, porque vem muita gente de fora e tal. Uhum. Mas, de fato, é um trabalho muito especial. Ah, e vale lembrar também do trabalho que eles fazem de alimentar muitas famílias, né? Que é de segunda a segunda, né? Eles servem comida. Eles ainda estão fazendo, Alan, esse trabalho Tem, de tem. refeições? Eu não sei te falar se está nas mesmas proporções, Uhum. mas ainda tem o pessoal que vai lá almoçar, que a gente ainda vê movimentação, às vezes tem que ir no Ceasa buscar verdura, né, Uhum. legumes, essas coisas. Acho que não está naquelas proporções, né? Mas ainda tem, né? Tem também o trabalho de cesta básicas que acontecia no dia 26 de setembro, que é a data de aniversário do Dr. São Francisco de Assis, né? Então, todo 26 de setembro tinha a campanha de arrecadação de alimentos e depois tinha
a montagem e entrega das cestas básicas, né? Uhum. Você começou a frequentar a casa, como foi, ô Mônica? Foi o meu biso, né? O marido da avó Júlia, ele tinha câncer e a minha avó foi procurar ajuda, né? Para a saúde dele. Só que o câncer dele já estava muito avançado. Infelizmente, assim, logo ele veio a desencarnar. Só que a partir disso, a minha avó nunca deixou de frequentar a casa. E eu, você sabe do meu vínculo com a minha avó, né? Nós somos muito próximas e então eu frequentava a casa com ela. E desde pequenininha ia para casa às sextas-feiras e é até engraçado que eu estava falando para minha avó, vó, a senhora tinha até uma cadeirinha, né, que a senhora levava, porque eles iam às 5:30 da manhã. Ela, aqueles banquinhos pequenininhos que dobrava, né? Era o banquinho que ela levava para não ficar sentada no chão, né? Eles faziam uma. Era uma festa, porque tem algumas tias minhas também que sempre iam. Às vezes ia muita gente da família, combinava de ir no mesmo mês, no mesmo dia, porque aí fazia o tratamento do mês, né? E aí, quando acabasse, Isso. todo mundo de novo. E aí, nós tem muita história para contar, né? Porque antes tinha que ir bem cedo, né? E aí ela já ficava. Pegar a ficha, né? Para pegar a ficha. Ela já ficava o dia todo lá. Ficava desse É. 5:30 da manhã, às vezes até 9 horas, depende da quantidade de pessoas, que às vezes nem é porque chegou os mais que chegaram primeiro, né? Às vezes ele começava a atender do É. barracão, né? Primeiro. Então, quem achou que ia sair primeiro, não, né? Mas também quem tá ali nem tem vontade de ir embora, porque é tão bom estar ali, faz as refeições, né? Igual minha avó fala, toma café, almoça, café da tarde, jantar. Eu pegava a Ana Clara, minha filha, a gente saía da escola e já ia para ela tomar a sopinha da noite. É. Às vezes eu conseguia pegar o chá, às vezes ainda conseguia pegar o chá da tarde, mas nossa, é muito bom. E assim, eu posso falar porque a minha família ela foi muito abençoada pelas cirurgias do Dr. Hansen. Muitos tios já operaram, até inclusive lá presencialmente, quando estava funcionando. Meu tio mesmo, ele fez 2 cirurgias lá. E aquela coisa de não estar andando mesmo, né? Não estar andando, não estar aguentando mais de dor, ser carregado na coluna, fazer a cirurgia. E graças a Deus, a vida é outra, assim, sabe? As bênçãos são tamanhas. Isso Ele é fez a muito cirurgia caro. presencial. Sim, um tio meu fez presencial. A cirurgia presencial, lá na casa, é para quem. É aquilo que eu te falei, né? Às vezes a gente aqui comenta, mas o pessoal que É. não conhece não entende o que nós estamos falando. A cirurgia presencial, o Dr. Hansen fazia fisicamente mesmo, né? Através da mediunidade do Dr. Nelson, o paciente ficava deitado na maca e ali ele fazia a cirurgia, usava agulha, bisturi, né? Meu pai também fez essa cirurgia. Meu pai tinha um problema grave na coluna, que ele, não sei se meu pai está aqui hoje, que eu não vi ele entrando, mas meu pai tinha um problema na coluna que ele travava, entendeu? Ele travava, ele parava, não tinha como mexer. E aí ele fez essa cirurgia presencial lá, acho que foi mais de 100 agulhas que colocou na coluna dele. Uhum. E ele, graças a Deus, também foi muito feliz na cirurgia dele lá. Ficou muito bom também, graças a Deus. É importante a gente aproveitar que estamos falando de cirurgia. Parece que tem alguém que frequenta lá também. Eita, subiu aqui. Verônica, sinto tanta falta, que parece que falta um pedaço de mim. A gente sente assim mesmo, né? Até porque falta, né? Porque a gente que costumou ir, né? Tinha sempre o mesmo horário, né? Aquela Realmente presença falta. física, né? Que a gente tá acostumado, né?
E as amizades, né? Porque a gente acaba que tem as amizades, né? Que nem aquele dia nós estávamos conversando, né? Do Tuti, do Sou Feliz, né? Da galera lá, né? Sou Raul, Isso. que infelizmente veio a falecer. Muita Então a gente gente. sente falta, né? Nossa, é muito bom E, estar ali, assim, e que a gente acostuma, né? E a gente chega isso. lá, das últimas vezes que eu tava falando com você, da última vez que eu fui, e não vi tais pessoas, a gente já fica preocupado, né? Mas de fato, algumas É, pessoas desencarnaram, né? aham. Mas as lembranças da casa são maravilhosas, né? São eternos, né? E a gente falando aqui em cirurgia, a gente tem que falar o seguinte: a cirurgia física que acontecia na casa, desde quando, isso até porque a live vai ficar gravada aqui, e às vezes o pessoal tem essa dúvida em comum. Desde quando a casa ainda estava aberta, existe o tratamento e a cirurgia espiritual à distância, né? Então, às vezes, o Dr. Hansen não marcava a cirurgia para ser feita lá, na casa. Ele marcava para a pessoa fazer em casa, né, na própria casa do paciente. Daí a pessoa segue as orientações, né, a preparação da cirurgia. Depois tem o pós-operatório, o repouso, da mesma forma que está sendo feito nesse momento agora, e já era feito, né? E o Dr. Hansen, inclusive, deixava claro sempre que lhe era perguntado, porque era muito frequente essa pergunta, né? Ah, mas a cirurgia à distância, o tratamento à distância, ele tem o mesmo efeito, ele tem a mesma eficácia da cirurgia feita na casa? E ele sempre foi muito enfático com relação a isso. Sim, existe a mesma eficácia. Tudo que ele faz na casa, ele faz na casa do paciente. Porém, não materializado. Mas, espiritualmente, o paciente recebe da mesma forma. Alexandre Macchioli vai fazer amanhã cirurgia. Boa noite, Alexandre. Seja bem-vindo. Você tem uma boa cirurgia, um bom pós-operatório e se recupere. Tá? Então é preciso que a gente fale isso para que as pessoas entendam que o tratamento e a cirurgia espiritual à distância em casa tem a mesma eficiência, a mesma eficácia da realizada na casa da fraternidade. Isso não são palavras minhas, são palavras do próprio Dr. Hansen. Eu, inclusive, fiz até um corte numa entrevista dele, deixei aqui no Fé, para o pessoal entender, né, que é um fato isso. E outra coisa importante é que nessa entrevista eu fiz um corte também sobre Dr. Hansen é perguntado se a cirurgia, o paciente receber a cirurgia, o tratamento, é preciso ter fé. Eu achei muito importante esse corte. Eu fiz esse corte, subi aqui no Fé, depois o pessoal quiser procurar, então me chama no direct que eu mando. O Dr. Hansen diz o seguinte: é preciso sim ter fé para receber a cirurgia, o tratamento, a cura, mas também é preciso ter merecimento. É preciso ter fé e é preciso ter merecimento, porque às vezes a pessoa ela recebe uma graça, uma cura espiritual e ela tem merecimento porque ela já fez que ela nem sabe que fez, de outras vidas, E né? isso entra Ou naquele, até, hã? e isso entra naquele post que você postou ontem, né? Que você fala dessa importância, desse entendimento, né? É bom a gente lembrar também, sabe aquele que a gente estava comentando, Ah, sim, né? Que as pessoas às vezes falam, ah, poxa, mas eu não recebi a graça, né? isso. Mas eu não, eu ainda continuo com a mesma dor, eu ainda continuo com as mesmas coisas, mas a gente também precisa lembrar que há coisas de outras vidas que a gente vem carregando, né? E que às vezes nós precisamos estar com isso, né? Nós precisamos estar com aquela dor que ela nos faz crescer. E também você falou um ponto muito importante, que é a questão do recebimento espiritual, né? Não é só É o porque merecimento. não é só o merecimento ali de ser curado, porque tudo começa dentro de nós, né? Por exemplo,
se eu não tenho fé para começar, né? Se eu não tenho fé, já fica mais difícil ainda, né? Mas se dentro da minha cabeça eu começo a entender que eu vou receber aquilo que eu preciso e que isso começa de dentro para fora, eu acho que a gente tem maior chance, né, de receber a bênção. Que a gente já está recebendo de todo jeito, né? É, isso. É importante porque eu acho que assim, se a gente pensar que o tratamento espiritual ele é só para a matéria, não vai combinar muito bem com o que diz a doutrina. Uhum. Aí não precisava de ser tratamento espiritual, poderia ser um tratamento material. Não ia chamar tratamento espiritual, ia chamar tratamento Faz material. sentido, né? Não faz Quando, sentido. quando a gente vai fazer um tratamento espiritual, a gente está assumindo o compromisso de que quem está precisando primeiro é o nosso espírito. Né? Então, é preciso que a gente entenda que alguma coisa está errada e alguma parte disso que está errado depende da gente. A gente fala aqui de fé, que nem você diz, mas se a gente não tiver fé, realmente, se a gente não tiver fé. Só que a verdade, e até inclusive o Dr. Nelson fala muito sobre isso, é que a gente tem muito pouca fé. Né? A verdade é que nós todos temos muito pouca fé. Se a gente tivesse mais fé, muitos dos nossos problemas talvez não seriam resolvidos, mas seriam aceitos de forma que nos fariam crescer, e não nos diminuir. Nos trariam alegria e não dor e sofrimento. Então é preciso que a gente entenda que fazendo um tratamento espiritual, a gente tem que ter fé, mas ter fé somente não basta. É preciso que a gente tenha merecimento. E a fé é subjetiva, mas o merecimento não é. Porque o merecimento parte da gente. É responsabilidade nossa, merecer. Fazer por merecer. Né? Porque virou um mantra aqui do Fê. Eu acho que tudo que eu faço, eu falo, eu escrevo, passa pelo aquele fator de interesse. É preciso que a gente tenha interesse. A gente demonstre interesse. Né? Eu já fiz muitos posts aqui sobre isso, e isso é uma coisa assim que não é nem somente sobre escrita, é sobre eu mesmo. Eu fico me policiando. Eu preciso de mostrar interesse. Eu quero fazer isso, eu tenho que mostrar interesse. Eu queria muito fazer essa live aqui, sobre a casa. E aproveitando a oportunidade de você também ser frequentadora, eu achei interessante fazer essa live. Mas só porque eu não tinha muito tempo para ler o livro de novo, que eu tinha lido há muitos anos. Uhum. E eu li o livro quinta-feira. E hoje é domingo, então tipo, eu li quinta. Mas por quê? Porque eu preciso mostrar interesse, eu quero. Então, quando você quer, você tem que mostrar interesse. E muitas das vezes a gente observa a terceirização da responsabilidade. Eu quero fazer um tratamento espiritual, mas eu quero fazer assim, igual quando eu vou na farmácia, tomo um remédio e aí faz efeito, fica tudo bem, volta para o que era. Voltar para o que era é o que não pode. Quer, Não é para voltar para o que era. quer receber, mas também não quer pagar o preço no sentido do tempo que tem que se dedicar, né? Daquele alimento que a gente precisa deixar de comer no dia, da oração que a gente precisa fazer, da leitura do Evangelho, né? Então, as pessoas querem até certo ponto, né? Então, assim, a gente precisa realmente querer e entender o que a gente precisa fazer, né? Para receber a bênção. Eu acho que é mais ou menos assim. Com certeza. É o que você está falando de preço. O que é o preço? Eu vou converter para direitos e deveres. Para você ter determinados direitos, é preciso que você tenha determinados deveres. E você não pode confundir direito seu com vontade sua. Porque a vontade todo mundo tem. Mas é baseado em que dever que você está tendo esse direito. E é o que você está falando. Às vezes a pessoa quer receber um tratamento, mas ela não quer fazer a preparação para receber aquele tratamento. E eu falei aqui sobre alimentação, que é coisa física. Uhum. Alimentação, a dieta é coisa física. Mas e a dieta espiritual, que também é tão importante quanto, né? Que lá fala certinho, evitar
pensamento negativo. Ah, mas é muito difícil. Com certeza. É por ser difícil que a gente está na condição que está, aprendendo do jeito que aprendemos, né? Com essas atenções que nos chamam para que a gente entenda que não seria difícil se a gente tivesse já condicionado para que aquilo fosse habitual, não ocasional. Pensar positivo não deveria ser algo somente no dia do tratamento, deveria ser algo espontâneo, né? Mas quem é que dá conta aqui na Terra, junto com a gente aqui? Né? Com o patrão em cima, com o funcionário dando trabalho, com a conta para vencer, com o horário para correr. Quem é que dá conta? Né? Então vem o tratamento para nos chamar para onde a gente deve vir. Olha, não pode ter pensamento negativo. Não pode, que nem fala aquela parte específica do livro. É preciso ler o Evangelho. Para que serve ler o Evangelho? Para a gente ser instruído. É uma didática espírita. É uma didática cristã. Muita gente pergunta, mas em vez de eu ler o Evangelho, eu posso ler... Eu falo, gente, assim, está escrito para ler o Evangelho. Eu acredito que se a gente lê ele, eu observo que nessa live a gente falou que o Dr. Hansen havia deixado para o filho, Gunther, que é o Dr. Nelson, o Evangelho. Em muitos momentos, você vai sentir essa amargura, ler o Evangelho. É uma medida profilática da alma, ler o Evangelho. E quando a gente lê o Evangelho, para a gente que acredita em reencarnação, em multiplicidade das existências, ler o Evangelho não é somente para nós, é uma caridade. Porque às vezes, aquele nosso irmão obsessor, né, que a gente gosta de pôr a culpa só no obsessor, e às vezes a gente é mais obsessor da gente que ele mesmo. Né? Então o nosso irmão obsessor, que nada mais é do que um espírito, assim como nós, que não encontrou ainda a luz para seguir, que ainda se compraz na tristeza, na agonia, no materialismo, ele, enquanto ele está ali perto da gente, a gente está lendo uma leitura edificante, a gente está iluminando esse ser. Sim. A gente está iluminando, e que nem meu padrinho Gilberto, que eu não poderia deixar de citar nessa live, meu padrinho Gilberto, figura tão importante para mim, e ele dizia assim para mim: meu filho, quando a obsessão te procurar, você fecha o olho e mentaliza uma prece. E imagina que essa prece sua, ela vai ser um clarão. Esse clarão vai iluminar tudo que tiver ao seu redor, principalmente no seu pensamento. Se tiver alguém no seu pensamento que queira ser iluminado, essa luz vai ser bem-vinda para resgatar. Mas se tiver alguém que não queira ser resgatado, que quer treva, que quer escuridão, ele vai ter que dar licença. Porque aquele ambiente não é mais escuro, ele está iluminado. Né? Essa iluminação a gente consegue através principalmente da oração. Né? Da oração, da reflexão, da leitura elucidativa. Nossa, e essa questão da oração, você falando aí do clarão que vai abrir, eu sinto quando a gente está realmente conectado, que a oração ela está chegando onde ela deve chegar, que eu sinto exatamente essa sensação do clarão mesmo. E eu acredito que seja assim mesmo para os obsessores, né? Que a gente possa, com a nossa oração, a gente possa atingir esses escuros, né? Essas luzes escuras aí que estão procurando nós, porque às vezes nós que vamos ser o alimento para aquela luz que está apagada ali, né? No caso desse obsessor que anda na luz, quem sabe somos nós, né? Então, com a oração, do jeito que você falou, com a oração a gente atinge quem precisar, né? E da mesma forma, nossas ações, as nossas ações do dia a dia, que eu queria também falar, que assim, nós somos abençoados em receber as bênçãos do Dr. Hansen e toda a sua equipe. Você é abençoado por fazer parte. Mas, agora a gente conversando, me veio uma coisa aqui na cabeça, que todos nós podemos ser uma pessoa que auxilia a casa. Essa simples atitude minha de eu quero sempre ajudar as pessoas a ter um tratamento, então que outras pessoas possam fazer da mesma forma,
que a gente já vai multiplicando essa luz, né? É importante. Eu acho que todos nós devemos, nós que tivemos essa oportunidade, devemos estendê-la, né? Do jeito que a mão foi estendida para a gente tem condição de estender a mão também, né? Uhum. Ninguém é tão fraco que não consiga ajudar e ninguém é tão forte que não precisa de ajuda, né? É importante isso aí. E só lembrando aqui, São Francisco, Isso. quando eles nos diz que apenas um raio de luz é suficiente para iluminar uma caverna escura. Isso para mim é muito importante. Isso é de uma importância enorme. Você pensar que assim, mas é tanta coisa ruim, nem adianta. Não. Um raio de luz suficiente para iluminar o ambiente mais escuro. Porque a partir do momento que a luz entra, ela não sai. Então, se a gente conseguir fazer com que essa luz entre cada vez mais pontos, vai ficar melhor e mais fácil, né? Mas a gente não pode esquecer que um raio de luz é suficiente para afastar sombras. São Francisco de Assis que dizia isso. E é muito importante a gente ter esse condicionamento, né? Alan, e tá, sua hora tá ficando apertada, mas a gente só também lembrar a Agora está todos. apertando. Tá apertado. Lembrar a todos que a missão da Casa da Fraternidade, além de ter sido, né, pensada há tantos anos, São Francisco de Assis, né, é uma missão junto com São Francisco de Assis, né, porque muita gente não sabe também, né? Abençoada por ele. É abençoada por ele. Então, é uma turma muito linda trabalhando por nós, né? Só fera, igual o Faustão falou, louco, bicho, só fera. E nós com esse privilégio de conviver tão próximo, né? Olha, eu vou falar. Nós temos que... Ai, a responsabilidade nessa hora, né? Muita responsabilidade. Bom, então, eu preciso deselegantemente encerrar essa live, porque o assunto está muito bom. Mas a gente começa agora às 7 horas, o atendimento pela Casa da Fraternidade. Eu vou agradecer aqui a todos que tiveram tiraram um pouquinho do seu tempo para participar com a gente aqui, para escutar a gente falar sobre a Casa da Fraternidade, São Francisco de Assis, que é onde a gente frequenta. E, lógico, também agradecer a espiritualidade que nos guia e nos permite estarmos aqui de pé, para compartilhar um pouco de informação, receber um pouco de informação, né? E também a nossa amiga Moni, né? Que eu falei errado o nome dela, todas as lives atrás eu falei errado, é Monicelli o nome dela, eu falava Monicelli. Mas o importante é que deu tudo certo, né, amor? Eu agradeço demais aí você ter recebido esse convite e ter participado aqui com a gente aqui nessa tarde/noite desse domingo. Eu que agradeço pela oportunidade de nós podermos levar um pouquinho, né, do que a gente tem da casa, o que a gente estudou, né? Infelizmente não deu para falar tudo, mas a gente já já sabia que não daria mesmo, porque é muito corrido, são muitas coisas que a gente vai lembrando, né? Mas que fique como lição de casa, da gente dar lição de casa pro pessoal, né? E ler o livro, porque o livro é muito lindo. Ó, o livro, gente. Ó. E tem muita coisa aqui que a gente não falou, que não deu tempo, muita coisa bonita. E que a gente vai lendo assim, nosso coração vai se enchendo de luz e pensar no trabalho de tanta espiritualidade amiga, iluminada, que está fazendo bem para nós, né? Quem sabe a gente pode fazer uma continuação também, porque eu acho que é um assunto muito gostoso de se falar e que eu tenho certeza que são palavras que saem do nosso sentimento com a intenção de causar luz o próximo, para quem assiste, de despertar interesse, de despertar reflexão. E eu acho que dá para fazer uma segunda parte. Vamos estudar isso aí, quem sabe. Tá mesmo. Me desculpa, às vezes, pelo nervosismo, porque falar assim da casa, a gente fica empolgado, mas acaba que na hora dá uma certa... um certo nervosismo, né? Que é muita responsabilidade. É um ambiente muito sagrado para nós, né?
Então, é claro que, com certeza, a responsabilidade de falar para a gente que entende e respeita o trabalho da Casa da Fraternidade, é uma responsabilidade a gente tocar no nome da casa e dessas figuras as quais a gente falou aqui. Ah, meu pai estava ali, ó, já vou aguardar. Fabi, terapeuta também. Então é isso aí, Mônica. Deixa eu fechar aqui, que eu já estou passado do meu tempo. Obrigado por vocês todos participado com a gente aqui. Muito obrigado, Mônica. Fiquemos em paz, paz com amor, amor em Jesus. Boa semana a todos. Amém, que assim seja. Até mais.